Beleza, galera. E agora vamos trabalhar a parte de testes da nossa aplicação. Antes disso, ficamos faltando iniciar o nosso repositório. Então, já vamos aqui no nosso terminal, escrevemos git init, beleza? Para iniciarmos o nosso repositório. Por padrão, também é importante a gente criar um arquivo. Vou só fechar aqui, parte de testes. Cadê? Epa, pronto. A gente também criar um arquivo .git ignore. Para que a gente não passe tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, todo o nosso código, na verdade, para o GitHub. Por exemplo, não precisamos da nossa variável de ambiente, porque cada usuário vai criar sua própria, e também não precisamos dos arquivos .log. Então, quando você passa um asterisco e a finalização do arquivo, ele retira todos os arquivos. Além disso, eu também quero tirar os diretórios PyCache, ou seja, vou tirar aqui também PyCache. PyCache, beleza? Deixa eu ver se já sai. Se for assim, não. Então, só dessa maneira. E é. Normalmente, beleza. Vou assumir que eles não estão mais adicionados. Pronto. Agora que a gente já fez isso, a gente pode dar nosso primeiro commit, né? Então, git status. Beleza, vemos aqui. E temos arquivos editar. E agora, git. Vamos adicionar todos esses arquivos na nossa árvore Git. E aí vamos ver Git status novamente. Pode ver que todos os arquivos foram adicionados. Beleza. Então agora vamos criar uma configuração para este nosso repositório. Então, git config user.name. Caso você tenha várias contas de repositórios do GitHub, é interessante que você crie um username, um organizador para todos os commits que você for fazer. Então, eu vou salvar aqui como Ilan Silva, que no caso é meu usuário, e eu vou salvar o meu e-mail que eu uso no GitHub. Então, Ilan Silva, beleza? E aí, em vez de user.name aqui, a gente usou user.email. Feito isso, a gente pode agora dar um git commit "-n primeiro commit". Só o primeiro commit aqui, um asteriscozinho. Pronto. E aí a gente salva tudo do nosso repositório. Beleza? Pronto. Agora a gente, para começar a nossa parte de testes, vamos primeiro instalar algumas bibliotecas que a gente precisa para testar a nossa aplicação. Beleza? Então, aqui, Poetry, Ed. Como essas bibliotecas são para desenvolvimento, vamos instalar ela no grupo de desenvolvimento, ou seja, grupo dev, que são as dev dependencies, PyText, que é a biblioteca principal para desenvolvimento em Python, cadê? PyTest Core, que é para ter uma cobertura maior dos testes, e a HTTPX, para fazer as requests para o navegador das nossas rotas. Beleza, vamos instalar todas elas aqui. Enquanto elas vão instalando, também precisamos vir aqui no PyProject e vamos adicionar aqui embaixo do task PyTasks, vamos adicionar o ponto pytest.ini_options, pois vamos passar o caminho de testes. Ou seja, PyTest test path, na verdade não, Python path, opa, beleza? E a gente passa o caminho que a gente está usando. Testes, beleza? A gente também, deixa eu só ver o que a gente pode fazer mais. Acho que isso aqui. Beleza.
Agora, vamos aqui na nossa pasta de testes e criar um novo teste. No caso, vamos criar aqui o testes, testando a nossa aplicação teste 0. Vamos primeiro importar do Fast API da parte de teste client. Vamos importar o próprio teste client, que é uma classe para testes, e também da nossa aplicação, ou seja, o produto Fast API.main, vamos importar a própria aplicação. Após isso, nós já podemos fazer teste dev criar um usuário. Aqui é um novo usuário. E depois excluí-lo. Beleza? Sempre nomeiem os testes de vocês dessa maneira, pois fica mais simples de outra pessoa quando for entender, quando for olhar os seus testes para, sei lá, ver se está rodando tudo certinho, ele sabe o que realmente está acontecendo naquele teste, beleza? Então, bora lá. Primeiro, vamos criar o nosso cliente. O cliente vai ser igual a test client app. E aí agora, vamos criar os nossos primeiros dados, ou seja, como a gente vai criar um usuário, primeiro vamos passar o dados dele, ou seja, user data. Eu vou escrever em formato de um objeto onde ele vai ter nome, idade, calma, deixa eu só escrever aqui, idade, eu vou deixar como 19, 10, pode ser 10 mesmo. E vamos escrever aqui, logado. Ele vai estar sempre logado como false. Eu só trocar o false aqui, porque em Python é maiúsculo. Pronto. E o nome dele vai ser, eu escrevi meu nome, mas deixar paciente teste. Beleza? Pronto. Agora, a URL que a gente vai usar no nosso aplicação vai ser a URL /users. Beleza? Pronto. Depois disso, a gente vai criar agora nosso método de busca, ou seja, request. Ele vai ser igual a client passando client.get não, calma, client.post. Vamos passar a URL que a gente quer utilizar e aqui a gente vai usar o JSON como user data. Beleza? Pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai também pegar o JSON de resposta, ou seja, response JSON é igual a request.json. E daí, agora a gente pode já criar nossos assets, onde, por exemplo, request.statuscode terá que ser igual a 201, porque como nós criamos um objeto, nós passamos a volta 201. E aí também, agora podemos fazer assim. Assert response JSON tem que ser igual. E aí a gente passa o atributo que a gente quer dentro do objeto response, que no caso é nome, tem que ser igual a user data, passando nome. Eu vou copiar todos e aqui, idade, logado, e aqui, idade e logado. Pois todos os dados que retornar do response tem que ser iguais aos que estamos utilizando no nosso objeto. Beleza? Após isso, a gente vai adicionar agora novamente a URL, uma nova URL, ou seja, vai ser users e o ID 0, pois dentro de um array, o primeiro objeto sempre vai estar na posição 0.
Vamos agora fazer o request novamente, onde o client vai ser do tipo delete. Então, client.delete e a gente passa a URL. Beleza? E aí vai ser o assert se request.statuscode foi igual a 204, que é no content. Beleza? Pronto, galera. Eu vou salvar aqui e assim ficou o nosso teste. Ele começa, ele primeiro importa o cliente, nosso cliente, para iniciar o nosso serviço. E ele passa os parâmetros do usuário que ele quer passar para criar esse teste. Ele utiliza o URL e aqui o request, ele usa o cliente para fazer um post com o URL passando os dados. E aí ele pega, aqui eu crio uma resposta para que a gente possa verificar, depois de ver se o status é 201, também verificar se todos os dados estão sendo transmitidos iguais. Por fim, eu utilizo novamente o URL e o request para apagar este usuário e verifico se o status code dado 400 e realmente o usuário foi apagado. Beleza? Então, agora a gente pode testar isso aqui. Se a gente vier aqui no terminal, vem PyTest e passar o nosso caminho de testes, ou seja, barra testes, aqui ponto barra testes, só vamos ver se ele consegue já achar os nossos testes. Beleza, ele não encontrou. Então acho que deve ser por causa desse ponto barra aqui. Deixa eu ver. Tá, deixa eu ver se eu consigo entender o que é que aconteceu. Beleza, galera. O que acabei dando problema foi o nome do arquivo, tá? Porque ele estava assim, ele estava como testes. E não, ele deve estar como teste, tá? Então, teste, tá? Aqui está o nome Python Path, que a gente passa, não precisa passar teste path, então deixa assim como tá, beleza? Pronto. Se a gente vir agora no terminal, dá um Ctrl L para limpar o terminal. Só a gente escrever teste. Ele vai analisar e aí o nosso teste passou, beleza? Então, esse é o nosso primeiro teste. Então, vamos ver se ele dá erro se eu trocar aqui. Vou trocar para 203. E aí, ele mostra aqui aonde ocorreu o erro, beleza? Olha aqui. Em vez de voltar 204 no content, ele voltou 203. O certo era 204, beleza? Pronto. Deixa eu voltar aqui no teste e voltar para 204, beleza? Agora, galera, se vocês forem aqui, se vocês estiverem usando o VS Code, vocês também têm essa opção daqui. E aí você pode configurar aqui o Python Testes, com PyTestes e o diretório que vocês estão usando. E aí ele vai analisar primeiro o arquivo e ver, pronto. Ele criou aqui o teste e pode ver que ele encontrou o nosso teste. Se vocês clicarem aqui para rodar, tá, gente? Ele vai iniciar uma sessão e também vai passar. Beleza? Pronto. Agora, a gente pode criar um novo teste. Que é... Vamos lá. Vamos criar o teste de ler um usuário. Para isso, para a gente não ter que ficar criando um usuário o tempo todo, a gente pode criar um arquivo chamado conftest. conftest.py, onde todas as configurações dos nossos testes vai ficar lá, beleza? Então, por exemplo, eu quero que toda essa parte aqui de criar usuário e depois excluí-lo seja copiar, tirar ele daqui e vou colocar aqui no conftest. E aí aqui também eu vou copiar isso aqui, porque a gente, querendo ou não, precisa. Pronto.
Beleza? E aí, o que que acontece? Aqui eu vou ter que também importar o PyTest. Eu vou ter que importar uma famosa fixture, ou seja, from PyTest import fixture. Beleza? E aqui eu defino essa função como uma fixture. E aqui eu posso tirar isso aqui. Beleza. Então, aqui o que ele faz? Ele deve criar um novo usuário e depois excluí-lo. Então, agora é que a gente pode usar o yield para que esse usuário ele só seja deletado depois que nossa outra função finalizar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar para cá. E aqui a gente pode criar teste carrega lista de usuários. Beleza? Então, a gente agora passa a nossa função como fixture, deve criar um novo usuário e depois excluir. E aí, beleza. Vamos precisar de um client novamente, como test client. Passar aqui o app novamente. E aí, vamos passar aqui response, request no caso, request vai ser igual a nossa URL, que vamos passar também, barra user, porque a URL que vamos buscar todos os usuários vai ser igual a client.get, passando a URL e mais nada. E aí, assert. Vamos primeiro também buscar o JSON, ou seja, response JSON é igual a request ponto JSON. E aí, nosso assert ele vai ser igual a request, request ponto status code tem que ser igual a 200 e também response JSON tem e vamos pensar. O response JSON ele tem. Não vamos passar, por enquanto, não vamos passar no response JSON. Vamos ver se nosso teste passa primeiro. Então, se a gente ver aqui na parte de teste, se a gente atualizar, ver se ele carrega os novos testes, pronto. Ele carrega, faz. Por padrão, como outras pessoas podem estar usando outras ideias e o terminal, vamos usar o PyTest no terminal. Ou seja, vamos escrever aqui PyTest. Vamos verificar se ele encontra o nosso teste. Ele encontrou e mais uma vez o nosso teste passou. Então, significa que realmente está funcionando. Se a gente for debugar o nosso teste para verificar se realmente ele está funcionando, eu posso tirar isso aqui daqui agora, porque a gente não vai precisar agora. Então, vamos vir aqui. Vamos colocar um endpoint, um ponto aqui. E aqui dentro, vamos colocar um novo endpoint aqui e outro aqui. Beleza? E aí, agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai rodar em formato de depuração nosso teste. Beleza, ele está carregando aqui. Pronto. Ele caiu no nosso request. Se a gente vier e executar ele, ele trouxe a response. E aí ele vai verificar. Ou seja, está verificando se o usuário existe. Ele carregou. Mais uma vez, voltou para a nossa função principal de teste principal. Trouxe o resultado. Deixa eu ver aqui. Tá tudo indo corretamente, senão ele já tinha parado de dar dado problema.
E aí ele verifica e deleta o usuário e o teste passa. Beleza? Pronto. Então a gente sabe que realmente o nosso teste está funcionando da maneira correta. Agora nós vamos atualizar este usuário, ok? Então vamos vir aqui, criar outra opção, dev, teste, dev, atualizar o usuário. E aí a gente vai deve criar um usuário, depois excluí-lo mais uma vez. E aí vamos passar o cliente igual a teste, client, web. E aí nós vamos usar a URL mais uma vez. Users, eita, calma, saiu do lado errado. Users e vamos passar o ID 0. Pois o que é que acontece? Nós queremos que buscar aquele usuário, o único usuário que nós criamos. E no caso, ele está alocado no ID 0 do nosso array, do nosso banco de dados. Beleza. Após isso, nós temos uma request onde nós vamos usar o client e ficou faltando, calma aí, ficou faltando o que a gente quer atualizar, ou seja, user update. Nós vamos passar aqui o nome, ainda vai ser o mesmo, ou seja, o nome vai ser o mesmo, vai ser Lan Silva. A idade também vai ser a mesma. Ah, não, calma. O nome não é esse. Toda vez eu quero colocar o meu nome nesse projeto. Mas vou pegar aqui de user data mesmo. Pegar todo esse objeto. E aí eu só vou trocar aqui o logado de posse para true. Beleza? E aí, client ponto put, onde eu vou usar o URL e JSON vai ser igual a user update. E aí aqui eu posso pegar o response JSON, que vai ser igual a request.json. Beleza? E agora vamos usar para a parte de assert, ou seja, assert request, pronto, status code. Ele vai ter que ser igual a 200, porque é o status que a gente bota na nossa rota. O assert de response JSON ponto nome, ponto nome tem que ser igual a aqui user update. E a gente vai buscar o nome e eu vou logado não, aqui logado não, aqui é a idade, foi mal. Logado é de baixo. Outra faz também a ordem, tá, galera? Mas por padrão eu gosto de deixar organizado. Logado. Beleza. Pronto. Este daqui é o nosso teste. Nós precisamos ver se ele vai rodar também, tá? Então, eu vou vir aqui no terminal mais uma vez e vamos lá. Vamos escrever só PyTest. Vamos ver. E aí, temos aqui que 2 testes passaram. Beleza? Vamos aqui só verificar se esse teste também não passaria se eu trocasse de 200 para 201. Vamos verificar aqui. PyTest. E aí podemos ver que temos um teste falho e outro passou. E o teste que falhou é porque nós realmente trocamos de 200 para 201. Beleza? Então, mais um teste feito no nosso projeto. Bem, agora eu acho que está faltando testar apenas
a rota de buscar um usuário específico. Então, vamos criar essa rota, beleza? Dev teste. Deve buscar um usuário específico, beleza? E aí vamos passar a nossa função fixture e deve criar um novo usuário e depois excluí-lo. Beleza. Mais uma vez, a gente pode pegar teste client que a gente já utilizou nos outros e também a nossa URL, beleza? Aqui a gente vai passar users mais uma vez o ID 0, porque é o ID que o nosso usuário tem dentro do nosso banco de dados. E aí o request vai ser igual a client.get passando a URL. Beleza. Após isso, nosso assert ele tem que ser. Nós também podemos pegar aqui o usuário, ou seja, request JSON vai ser igual a request.json. No caso aqui não é request, é response. Queremos a resposta do projeto e não a requisição. Beleza? Então, request tem que ser igual a 200. Calma, request.status pull tem que ser igual a 200. E a response JSON, vamos pegar o de aqui, userData. Tem que ser igual ao objeto userData. Igual ou parecido, tá? Então, e aqui nós esperamos como resposta. Beleza? Então, agora response.json response.json tem que ser igual a userData. Voltando aqui, colocar o atributo do objeto que a gente quer. Então, nome tem que ser igual a userData também, passando o nome. Beleza? Eu vou duplicar, porque aqui a gente também vai querer a idade. E também vai querer se ele está logado ou não. Opa. Nome. Idade. Logado. Beleza? Então, aqui nós temos o nosso terceiro e último teste. Vamos testar ele para deixar tudo certinho. Beleza, galera? Bora lá. Como outras pessoas também podem estar usando o terminal, eu vou usar o terminal também. Então, se você estiver usando o VS Code, você pode testar por aqui, pela parte de testes que nós temos aqui. Porém, para quem está usando outras ideias, vamos usar o terminal, porque aí eu meio que deixo para todo mundo também aprender a usar o terminal. Então, se a gente escrever aqui PyTest, opa, não quero PyTest testes, só quero PyTest. Vamos lá. E nossos 3 testes passaram. Beleza? Então, significa que todos os testes estão escritos corretamente. Ok? Pronto. Esse daqui é a nossa parte de testes. Espero muito que vocês tenham gostado. Hoje a gente aprendeu a fazer os nossos testes utilizando a biblioteca PyTest. A ideia é que cada vez mais a gente se aprofunde no desenvolvimento desse projeto, voltado também a testes, pois precisamos testar todas as rotas da aplicação e fazer tudo funcionar corretamente, beleza? Então, utilizem bastante desse projeto. Eu vou deixar sempre lá na plataforma para vocês olharem todo o código. O código também vai estar sendo disponibilizado no YouTube e no GitHub, beleza? É isso, galera. Tchau, tchau.